Capítulo 12. Como aquele carteiro desconhecido. Choveu nas primeiras horas da manhã, mas parou antes das 10. Depois, o céu azul foi despontando aos poucos, conforme o vento úmido vindo do mar carregava as nuvens para o norte. À 1 da tarde em ponto, Menchique chegou. A campainha tocou no exato momento em que o rádio anunciava a hora. Há milhares de pessoas que são pontuais, mas não deve existir muita gente que cumpra o horário marcado com semelhante grau de precisão. Além disso, Menchique não estava parado diante da porta, checando o relógio de pulso e esperando dar 1 da tarde para tocar a campainha. Ele tinha subido a ladeira, estacionado o carro, caminhado com os passos de sempre e quando tocou a campainha, o rádio anunciou 1 hora. Fiquei admirado. Acompanhei Menchique até o ateliê e pedi que se sentasse na mesma cadeira da outra vez. Coloquei no toca-discos a ópera O Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss, e baixei a agulha no ponto onde havíamos parado. Tudo como na outra vez, com a diferença de que não lhe ofereci bebida e de que pedi para fazer uma pose específica, sentado e virando o rosto em diagonal para a esquerda, voltando apenas os olhos para mim. Ele não se opôs, mas mesmo assim levamos bastante tempo para arrumar a postura. O ângulo exato do seu rosto e a maneira como ele olhava para mim nunca estavam exatamente como eu queria. A forma que a luz incidia também não era a que eu imaginava. Não costumo usar modelos vivos, mas sempre que uso, sou bastante exigente. Ainda assim, Menchique mostrou paciência e atendeu a todos os meus pedidos sem reclamar. Aguentava bem as provações, como se estivesse acostumado a sofrer alguma penitência. Será que você poderia permanecer assim pelo máximo de tempo que aguentar? Pedi quando conseguimos enfim achar a posição. Menchique se limitou a concordar com os olhos sem dizer nada. Farei o máximo para terminar o quanto antes. Imagino que seja uma posição desconfortável, mas tente ficar assim, por favor. Novamente ele reagiu apenas com os olhos. Depois ficou parado sem mover mais nenhum músculo, literalmente. Claro que precisava piscar de vez em quando, mas nem sequer o movimento da sua respiração era visível. Ele parecia de pedra como uma escultura. Não pude deixar de admirar sua capacidade, pois nem modelos profissionais conseguem manter essa imobilidade. Enquanto Menchique se esforçava para manter aquela posição, parei diante da tela e procurei trabalhar do modo mais rápido e mais eficaz possível. Me concentrava para medir bem suas proporções e movia o pincel guiado pela intuição que sua imagem me despertava. Usei as linhas finas de um pincel pequeno e tinta preta sobre a tela branca para dar volume à silhueta já desenhada. Não podia fazer uma pausa para trocar de pincel. Tinha pouco tempo e precisava recriar como desenho todos os elementos da composição daquele rosto. A partir de determinado momento, entrei quase em modo piloto automático. Os movimentos dos olhos e das mãos se conectavam quase mecanicamente sem parar. Isso era importante porque eu não tinha tempo para processar uma a uma, de maneira consciente, todas as coisas captadas por minha visão. Aquela atividade exigia um processo bem distinto do que usar em retratos pintados até então. Retratos pintados com calma, como artigos comerciais, usando de referência apenas fotos e a minha própria memória. Em cerca de 15 minutos, eu havia terminado de retratar Menchique da cintura para cima. Ainda não passava de um rascunho rudimentar e incompleto, mas já exibia certa força vital,
pois eu havia conseguido captar os movimentos internos que criavam a presença de Wataru Menchik. Porém, para usar uma analogia com a anatomia, na tela havia apenas o esqueleto e os músculos. Apenas o interior, audaciosamente exposto. Eu precisava acrescentar a carne e a pele. Obrigado. Bom trabalho. Terminamos por hoje. Já pode relaxar. Menchik sorriu e relaxou. Esticou os braços para o alto e respirou fundo antes de massagear sem pressa o rosto, soltando os músculos contraídos. Eu estava ofegante. Demorou algum tempo até que eu parasse de agitar os ombros e minha respiração voltasse ao normal. Me senti exausto como um corredor de curta distância que tivesse acabado de cruzar a linha. Fazia muito tempo que não exigia tanto da minha concentração e dos meus reflexos. Havia despertado e colocado todos os músculos adormecidos para trabalhar em potência máxima. Apesar do cansaço, havia algo fisicamente agradável naquela sensação. Você tinha razão. Posar como um modelo vivo dá muito mais trabalho do que eu imaginava. Sabendo que estou sendo retratado, tenho a impressão de que estou sendo dissecado aos poucos. No mundo das artes, não costumamos dizer que o modelo vivo está sendo dissecado, apenas transplantado para outro local. Quer dizer, transplantado para um local mais permanente? Sim, desde que o quadro alcance o status de obra de arte, é claro. Como aquele carteiro desconhecido nas obras de Van Gogh. Exatamente. Acho que ele jamais poderia imaginar que, 100 e tantos anos mais tarde, as pessoas iriam até os museus ou abririam livros de arte para examinar sua imagem com tanto interesse. Com certeza, jamais deve ter imaginado. Na época, não passavam de uns quadros esquisitos pintados no canto de uma cozinha qualquer em um vilarejo. E ainda por cima, com um homem que não parecia muito equilibrado. É estranho. Alguém que não entraria para a eternidade ganha, por um encontro fortuito, esse direito. Verdade, mas isso acontece raríssimas vezes. Então, de repente, me lembrei do quadro O Assassinato do Comendador. Será que o comendador assassinado dentro da obra havia entrado para a eternidade pelas mãos de Tomohiko Hamada? E afinal, quem poderia ser esse comendador? Perguntei a Menchik se gostaria de um café e ele aceitou. Fui para a cozinha e coloquei o pó na cafeteira. Menchik continuou sentado no ateliê ouvindo o restante da ópera. O café ficou pronto mais ou menos quando o lado B do disco chegava ao fim e fomos até a sala para tomá-lo. O que está achando? Meu retrato vai ficar bom? Ainda não sei. Por enquanto, não dá para prever. Não faço ideia se vai dar certo ou não, já que o processo está sendo muito diferente do que eu costumava utilizar nos outros retratos. Por estar usando modelo vivo? Esse é um dos motivos, mas não o único. Sabe? Não sei o que aconteceu, mas por alguma razão já não consigo pintar retratos convencionais como sempre fiz.
Preciso de um novo método e de um novo processo, mas ainda não encontrei o caminho. Por enquanto, estou tateando no escuro. Em outras palavras, você está começando a se transformar e estou servindo como catalisador. É isso? Talvez. Como eu disse, não me importo com o estilo final da obra. Você tem total liberdade. Sou uma pessoa sempre em movimento, em busca de transformação. Não faço nenhuma questão de um retrato convencional. Por mim, pode ser em qualquer estilo, com qualquer abordagem. Tudo o que desejo é que você registre minha imagem exatamente da maneira que seu olhar captar. Deixo a técnica e o processo a seu critério. De qualquer maneira, não tenho pretensão de entrar para a eternidade como aquele carteiro de Alice entrou. Não tenho tanta ambição. O que me move é apenas uma curiosidade sadia. Quero saber que tipo de obra vai nascer quando você me retratar. Nada mais. Fico feliz ao ouvir isso, mas gostaria de pedir um favor. Se no final eu não ficar satisfeito, gostaria de anular nosso acordo. Neste caso, você não me entregaria o quadro, é isso? Assenti com a cabeça. E devolveria todo o dinheiro, é claro. Acrescentei. Está bem, deixa essa avaliação por sua conta, mas tenho uma forte suspeita de que isso não vai acontecer. Tomara que sua suspeita esteja certa. Menchique me encarou e disse: Enfim, mesmo que esta obra nunca fique pronta, eu realmente me daria por satisfeito só de saber que contribuí de alguma maneira para a sua transformação. A propósito, Menchique, gostaria de pedir sua opinião sobre um assunto que não tem relação com pintura. É uma questão pessoal. Diga, por favor. Será um prazer se puder ajudar de alguma maneira. É uma história estranha. Não sei se sou capaz de explicar tudo com clareza. Tome seu tempo e fale como ficar melhor. Então refletiremos juntos. Às vezes, duas cabeças pensam melhor do que uma. Comecei a contar a história desde o começo. Disse como acordei antes das 2 da manhã, sem saber por que e como, e ao apurar os ouvidos, percebi um som estranho cortando a escuridão. Um som muito distante, mas que pude ouvir, pois todos os insetos e pássaros estavam calados. Era como alguém tocando um guizo. Saí para procurar a origem do ruído e, para minha surpresa, descobri que ele parecia escapar por entre as frestas de uma antiga pilha de pedras dentro de uma clareira no bosque atrás da minha casa. O som continuou ecoando a intervalos irregulares por cerca de 45 minutos, até parar completamente. Esse episódio tinha acontecido na noite passada e na retrasada. Talvez alguém estivesse tocando algum guizo embaixo daquelas pedras. Talvez fosse um código, um pedido de socorro. Mas, afinal, seria possível uma coisa dessas? Já não tenho mais certeza se estou em meu juízo perfeito. Será que o som que escutei não é apenas uma ilusão?
Menchique ouviu tudo sem me interromper e continuou calado depois que terminei a narrativa. Sua expressão revelava que ele tinha me escutado com atenção e estava refletindo sobre minha história. Que caso interessantíssimo! Realmente é algo bem incomum. Se possível, gostaria de escutar este som de guizo com meus próprios ouvidos. Você se incomodaria se eu lhe fizesse uma visita durante a noite? Fiquei surpreso. Você estaria disposto a vir até aqui de madrugada? Naturalmente, se eu também ouvir esse guizo, será a prova de que não é apenas sua imaginação. Este é o primeiro passo. Depois, sabendo que se trata de um som real, podemos verificar juntos mais uma vez de onde ele vem. Em seguida, pensaremos sobre as próximas providências. Sim, seria ótimo, mas se não for inconveniente, podemos marcar hoje à 00:30. Para mim, não é inconveniente algum. Só não gostaria de dar tanto trabalho. Não se preocupe, fico muito feliz em ajudar. Além do mais, como já disse algumas vezes, sou uma pessoa muito curiosa. Também quero saber o que significa esse guizo cortando a madrugada. Se alguém estiver produzindo esse som, quero saber quem é. O que me diz? Também quero saber, mas... Então está combinado. Venho esta noite. Aliás, essa história me lembrou de algo. Do quê? Falo sobre isso mais tarde. Antes, quero confirmar para ter certeza. Menchique se ergueu do sofá e alongou as costas. Depois estendeu a mão direita para mim. Fiz o mesmo e recebi o aperto de mão firme e decidido como eu já esperava. Desta vez, ele parecia um pouco mais alegre do que de costume. Depois que Menchique se foi, passei a tarde inteira cozinhando. Gosto de tirar um dia só para cozinhar. Deixo a maioria dos pratos preparados, guardo uma parte na geladeira, outra no congelador e vou retirando ao longo da semana. Aquela era a tarde de cozinhar. Para o jantar, escolhi ensopado de repolho e linguiça com macarrão e uma salada de tomate, abacate e cebola. Quando a noite caiu, me deitei no sofá para ler e ouvir música como sempre. Depois, fechei o livro e pensei em Menchique. Por que será que ele estava tão animado ao se despedir? Será que estava feliz de verdade por poder me ajudar? Mas por quê? Aquilo não fazia sentido para mim. Eu não passava de um artista desconhecido e sem recursos, abandonado pela esposa depois de um casamento de 6 anos, afastado da família, sem casa própria nem patrimônio, alugando temporariamente por um preço simbólico a casa do pai de um amigo. Se fosse possível uma comparação entre nós, o que era até uma loucura, Menchique já na juventude atingiu tanto sucesso nos negócios que fez fortuna suficiente para se sustentar pelo resto da vida. Ao menos foi o que lhe havia dito. Era um homem bonito, tinha 4 carros ingleses e levava uma vida de luxo em uma mansão no meio das montanhas, quase sem trabalhar. Que interesse alguém como ele poderia ter em um sujeito como eu? Por que desperdiçaria sua madrugada para me ajudar? Balancei a cabeça e voltei para o livro. Aquelas perguntas não levariam a lugar algum. Poderia refletir por horas a fio, mas não chegaria a uma resposta. Era como tentar montar um quebra-cabeça em que faltam peças. Apesar disso, não conseguia deixar de pensar naquela situação.
Soltei um suspiro, apoiei o livro sobre a mesa, fechei os olhos e foquei na música que tocava. O quarteto para cordas número 15 de Schubert, interpretado pelo quarteto Konzerthaus de Viena. Desde minha mudança para aquela casa, eu ouvia música clássica praticamente todos os dias, sobretudo compositores alemães ou austríacos, porque a coleção de discos de Tomohiko Hamada era composta principalmente de música germânica. Tchaikovsky, Rachmaninoff, Sibelius, Vivaldi, Debussy e Ravel pareciam figurar ali só por obrigação. Sendo aficionado por ópera, claro que Tomohiko também tinha algumas obras de Verdi e Puccini, mas nem de perto a mesma profusão de óperas alemãs. Talvez Tomohiko tivesse mergulhado tão fundo na música alemã porque suas memórias dos tempos de estudante em Viena eram muito intensas. Ou talvez sempre tenha gostado de música alemã e por isso escolhera Viena e não Paris como destino dos seus estudos. Eu não saberia dizer o que era a causa e o que era a consequência. De qualquer maneira, quem era eu para julgar a preferência por música alemã que reinava naquela casa? Eu não passava de um inquilino que por acaso tinha permissão para aproveitar a coleção de discos. Além do mais, gostava de escutar aquelas obras de Bach, Schubert, Brahms, Schumann e Beethoven. Sem esquecer Mozart, é claro. Todas eram obras complexas e de excelência que eu nunca tivera oportunidade de ouvir com calma antes, pois vivia pressionado pelo trabalho. Também não teria dinheiro para formar uma coleção como aquela. Por isso, iria aproveitar a oportunidade e escutar com atenção tudo o que conseguisse. Depois das 11, acabei adormecendo no sofá ao som da música. Acho que cochilei por uns 20 minutos. Quando acordei, o disco já havia acabado e o braço da agulha estava recolhido no toca-discos. Na sala havia 2 aparelhos de som, um automático e outro mais antigo, manual. Eu sempre usava o automático por segurança, isto é, para pegar no sono sem precauções. Guardei e coloquei o disco de Schubert de volta na estante. Percebi que o canto estridente dos insetos entrava pela janela aberta. Se ainda estavam cantando, era sinal que o guiso não ia tocar. Esquentei uma xícara de café na cozinha, comi alguns biscoitos doces e escutei com atenção o coro de insetos que preenchia a noite nas montanhas. Pouco antes da 00:30, ouvi o jaguar subindo a ladeira. Os faróis amarelos brilhavam pelas janelas quando o carro fez uma curva. Ouvi o motor parar e a porta do carro bater com o ruído característico de sempre. Continuei sentado no sofá, tomando minha xícara de café e respirando fundo, à espera da campainha tocar.